Vamos lá, galera, estamos aqui de volta para mais um vídeo aqui no canal. E é o seguinte, eu não tinha como, deixar passar esses últimos acontecimentos agora recentes no jogo, A gente teve, essa última atualização que trouxe, sim, novidades bem interessantes, tá? Então, eu vou comentar com vocês aqui sobre o refatoramento, do time Mortal Kombat, tá? Aqui, então, o Raiden e o Sub-Zero, eles, passaram por uma mudança aí. Eles retrabalharam, as passivas e acrescentaram outras, como o que aconteceu, há mais de um ano aí com o time clássico, O Superman clássico e o Batman clássico foram refatorados e teve a chegada da Mulher Maravilha. Então, vou comentar um pouquinho sobre isso aqui. E mais importante, eu vou fazer uma análise aqui do time Mortal Kombat, tá? Então eu gastei todas as minhas joias, quer dizer, quase todas. Ainda tô com um restinho de joia para pegar aqui, cadê ele? Para pegar o Scorpion, tá? Não vou reclamar porque pelo menos peguei. Eu ia fazer o vídeo abrindo o baú, mas ontem eu acabei não conseguindo gravar porque estava muito corrido. Aí eu achei que tinha colocado, mas não tinha. Na verdade, o programa estava em pausa, então eu acabei perdendo aqui. Mas consegui desbloquear aqui 3 estrelas. Como eu tô com pouca joia, não deu para tentar abrir mais baú. Eu não ia conseguir levar ele para 4 estrelas. Mas já dá pra gente fazer aqui uns testes com ele, tá? A partir da raid solo, vou pegar mais material aqui, de armadura e vou deixar ele nível 80 aqui nos próximos dias. Então, vamos lá, pessoal. Vamos comentar aqui sobre o refatoramento do time Mortal Kombat. Primeira coisa, o Raiden, ele foi retrabalhado e ele ficou de fato muito bom, tá? Então já vou adiantar para vocês que o Sub-Zero, cara, não vale a pena, tá? Sub-Zero tá bem ruinzinho aqui, então assim, por mais que ele foi refatorado, mas sinceramente ele não acrescenta muito ao time Mortal Kombat, não vale a pena utilizar o Sub-Zero com o Raiden, com o Scorpion, Vale mais a pena você pegar qualquer outro suporte e colocar nesse time, então vale mais a pena colocar a Vixen aqui, então qualquer outro suporte, principalmente se você vai usar beta no Scorpion. Então, se você tem beta e vai utilizar no Scorpion, vale muito mais a pena você utilizar a Vixen como suporte do que o Sub-Zero. Vamos lá. Das passivas aqui do Sub-Zero, então, a primeira coisa, ele tem aqui a questão dos clones, tá? Que é a parte mais interessante. Eu acho que é a passiva 3 dele. Peraí, deixa eu ver aqui, viu? Que eu não lembro. Eu fui testar ele. É isso aqui. Ele vai aplicar um debuff chamado resfriamento. Isso, é a passiva 2 aqui. Ó, 25 segundos de resfriamento no clone após derrota ou sair de combate. Então, ele aplica aqui esse debuff resfriado que desativa os ataques básicos e em movimento do oponente. Então, quando o Sub-Zero ele consegue aplicar esse debuff, o cara fica 25 segundos, no caso a passiva aqui, nível 5, tá? O inimigo fica 25 segundos sem conseguir atacar, mas ele consegue soltar especial, tá? Ele só não consegue dar golpe básico e aqueles dashes, Ataque em movimento. Basicamente é isso que o Sub-Zero vai proporcionar aqui pro time Mortal Kombat. Eu fui fazer uns testes com ele, o Raiden e o Scorpion, e eu não vi muita vantagem em você utilizar o Sub-Zero. Francamente, assim, tem essa questão aqui do medidor de combo pelos clones e tal, que os clones eles não descongelam o oponente quando bate, tudo. Ele agora consegue clonar a chefe de raid, pelo que eu tava olhando os testes ontem de alguns youtubers. Mas assim, francamente, cara, foi um refatoramento que eu esperava muito mais, sabe? Então, não sei. O Raiden teve uma passiva incrível, insana. Então, Sub-Zero eu esperava que ele... Eu não sei, que ele desse pro time Mortal Kombat a partir de uma quantidade de golpe básico, ele congelasse o oponente e que o oponente congelado sofresse 100% a mais de dano ou 200% a mais de dano. Francamente, eu tava esperando isso, sabe? Porque o Scorpion, ele veio um personagem muito promissor. E o Raiden, ele tem uma passiva muito foda. Então, talvez uma Ravena 2.0 pro time Mortal Kombat. Então, o Sub-Zero eu tava esperando uma passiva de dano incrível. Eu pensei assim, não, ele deve congelar o oponente
e durante esse congelamento aí o oponente vai sofrer, né, durante alguns segundos, uns 10 segundos, 15, o oponente sofre 100% a mais de dano, 200% a mais de dano, aí justificaria você usar o Sub-Zero na luta, porque você pensa, não, compensa, porque aí eu uso o especial 2, né, do Sub-Zero, congelo, e o cara fica ali 15 segundos, não sei, sofre 200% a mais de dano, aí você congela, volta com o Scorpion, usa a beta e faz um dano absurdo, ou usa o Scorpion com as lâminas, enfim, e aumenta muito o dano, então, sabe, era a minha expectativa com o Sub-Zero era essa, então, francamente, eu já digo a vocês que o Sub-Zero, ele tá meio merda, assim. Foi refatorado, óbvio que faz alguma coisa que antes não fazia, mas assim, tá bom? Não tá bom, então desculpa, esse personagem aqui tá uma grande bosta. Ele não tá tão inútil como antes, você pode utilizar ele visando isso aqui, visando desabilitar aí ataques básicos e em movimento, mas francamente eu acho que em uma luta que a gente só tem 3 minutos, eu acho que é perda de tempo você tentar ficar usando Sub-Zero pra isso aqui. Cara, desativar ataque básico em movimento, sim. Desculpa, mas isso não muda a nossa luta, tá ligado? Tipo, isso não vai fazer você duplicar o seu dano. Não vai. Se você precisar disso é porque você tá jogando errado. Afinal de contas, a gente já joga com todos os times normais aqui de raid com os chefes ali se mexendo, atacando. Então, sabe, isso não é algo que vai mudar a gameplay. Então eu acho o Sub-Zero bem merda aqui, tá? Da nossa primeira análise aqui falando do Sub-Zero, eu acho que não compensa, então em breve, né, assim que eu tiver com o meu Scorpion mais upado, nível 80 e tal, eu vou fazer teste dele com beta, tá? Na raid solo e vou trazer para vocês o vídeo, mas sinceramente eu acho que não compensa o Sub-Zero, tá? Vou avançar aqui pro Raiden e aí a gente comenta sobre ele, inclusive sobre os artefatos aqui, tá? Vamos lá. O Raiden, cara, ele tem uma passiva que é insana. Deixa eu achar aqui qual é das três... essa daqui. Então, ó, equipe Mortal Kombat tem vantagem de 60% de dano adicional para cada barra de poder vazia do oponente. O que é isso? Vocês lembram que a gente tem 10 barras de poder, né? Então, quando a gente tá mais tempo na luta e não usa especial, aquelas barras elas vão enchendo, vão enchendo, vão enchendo. A gente tem 10 barras de poder adicional. Para cada barra faltando, o Raiden vai dar mais 60% de dano para a equipe. Ou seja, se o cara não tiver barra nenhuma para utilizar, o Raiden vai dar 600% de dano adicional. Lembrando que isso só funciona para o time Mortal Kombat, tá? Ontem eu já fiz alguns testes com outros personagens, não funciona. Ele não dá esse 600% de dano para Ravena, para o King, para Zatanna, não dá, tá? Então isso só funciona entre ele, o Sub-Zero e o Scorpion. Mas, cara, 600% é insano. 600% é muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Então, qual é a estratégia aqui? Independente se você tem beta, você pode focar em utilizar beta no Scorpion, tá? Ou você pode focar em utilizar beta no próprio Raiden, tá? O Raiden ele tem especial 2 que drena poder, então ele drena várias barras utilizando o especial 2. Pelo fato dele ficar drenando, ele vai sempre ter uma porcentagem de dano adicional. Mas aqui eu já deixei o melhor artefato possível para a estratégia de você utilizar o Raiden. Então, o Raiden, essa passiva dos 600%, ela só chega ao máximo se o inimigo não tiver barra nenhuma. Qual é o melhor artefato para você utilizar visando esse aumento de 600% com o Raiden? O melhor artefato é esse aqui, ó. É a espada do pecado, tá? Esse artefato aqui é aquele que drena as barras de poder do oponente, tá? Então, por que esse artefato aqui vai ser um combo matador para o Raiden? Eu já deixei até ele aqui nele para mostrar para vocês. Porque o inimigo ele não vai ter barras, certo? Você sempre vai entrar, soltar um especial e vai ficar drenando ali naquele chefe de raid. Então ele fica sem barras. A não ser que o boss seja imune a dreno de poder. Nesse caso, você poderia optar por não utilizar o Raiden e essa estratégia para esse tipo de boss. Da mesma forma que se o boss tem... se ele tem imunidade a atordoamento, naquele boss você não vai utilizar a Harley. Você utiliza ela para um boss que toma stun. Então,
Essa é a estratégia aqui, tá? Então isso não vai funcionar para todos os boss. Se o boss for imune a dreno de poder, você não vai conseguir utilizar esse artefato e nem vai conseguir utilizar o especial 2 do Raiden para drenar, certo? Mas aí você utiliza isso aqui para outros boss que tomam dreno de poder, certo? Então, enfim, todo time aí tem um certo nerf, né? Então é normal. Mas essa daqui é a melhor estratégia. Então a gente vai testar aqui eu vou testar na campanha para vocês, mas essa passiva do Raiden, cara, ela é incrível, ela é a melhor, tá? Ele tem aqui as outras passivas, ó. Ele tem aqui a passiva 1, né? Lorde do Poder. A partir de uma quantidade aqui do medidor de combo, né? Quando ele atinge essa quantidade, ele fica roubando barras de poder do oponente, né? Em golpes básicos e em movimentos bem sucedidos. Então, é interessante, mas francamente nenhuma passiva do Raiden é tão boa quanto aquela outra. E a do Sub-Zero pior ainda. Então, aquela passiva aqui é a passiva mais importante, certo? É a passiva 3, né? Dos 600% de dano, certo? É isso aqui que vocês vão focar. Ah, Henrique, qual a estratégia que eu posso usar? Eu posso utilizar a espada do pecado na Ravenna, e aí eu solto o especial com a Ravenna, aí vai impedir que o boss tenha barra de poder. Eu posso entrar com o Raiden para fazer dano? Pode. Você poderia fazer isso. Então, tecnicamente, você vai ter todos os buffs da Ravenna e você ainda tem mais 600% de dano pelo próprio Raiden. Pode ser uma estratégia. Tenho certeza que em breve vai ter gente utilizando Ravenna, Raiden e colocando beta no Raiden para ver se sola um boss com 2 bilhões. Porque aí, além dele ter o plus da Ravenna ou da Zatanna, ele ainda tem os seus próprios 600% aqui de dano adicional. Então, isso é muita coisa, tá? Mas eu vou só colocar aqui no Sub-Zero, tá? Pra gente ver. Cara, o Sub-Zero eu gostei. Eu desbloqueei ele ontem, aí eu fui testar ele só pra ver como é aqui a jogabilidade dele. Eu achei bom, eu achei uma jogabilidade interessante. O meu aqui ainda tá papel, né? Que eu preciso upar as armaduras. Mas é interessante aqui, ó. A passiva número 1 dele, ó. Local importante. A tradução eu percebi que não ficou lá muito boa, né? Porque a passiva era hotspot, então tá meio bugado aqui. Enfim, mas vamos lá. Ó, acertar especiais aplica pontos de calor na cabeça, corpo ou pernas e reduzem o dano que o oponente é capaz de usar. Quanto maior o medidor de combo, mais pontos de calor são criados. A equipe Mortal Kombat pode explodir tais pontos ao acertar ataques baixos, saltos ou corridas. Então, a partir aqui do medidor de combo, né? Ou seja, quanto maior a passiva dele, menor fica aqui o número, né, do medidor de combo para você botar mais pontos de calor no oponente. No meu caso aqui, eu tô apenas com o Scorpion nível 3. Então o ideal é você utilizar ele nível 7 no máximo, né? Porque aí fica um combo mais baixo para você conseguir aplicar esses pontos de calor, né? E aí, à medida que você vai aplicando esses pontos de calor no oponente, né? Tanto ele quanto o Raiden ou o Sub-Zero, eles podem explodir esses pontos de calor e aí aplica, né, uma quantidade de dano a partir do percentual de ataque. É interessante, mas também não é nada demais. Aqui é a passiva número 2, ó, deflagrar. Quando o local importante explode, ou seja, quando, né, aqueles pontos ali de calor explodem, tá? O oponente é afetado por ignição, que causa DACO com base nas estatísticas de ataque do Scorpion. Então, só que é interessante, né? Na raid solo, de fato, é interessante. O Scorpion, ele deve funcionar com beta, tá? Se ele não funcionar com beta, vai ser... Não sei, vai ser muito estranho, tá? Porque, normalmente, beta, os personagens que mais funcionam com beta são os personagens que têm já um bônus aí de dano, alguma coisa assim. Então, o King funciona muito bem com beta. A Ravenna funciona muito bem com beta. O novo Shazam funciona muito bem com beta. O Frio funciona muito bem com beta. Então, são personagens todos esses que tem muito dano ali adicional. Então, ativa a beta e faz um dano absurdo. Então, se o Scorpion não funcionar com beta, seria muito estranho. Mas, ó, 266,67% do ataque do Scorpion como dano contínuo por 15 segundos e ignora imunidade a DACO. Então, quando aqueles pontos ali explodem, né, que ele vai aplicando a partir de um medidor de combo, ele causa uma porcentagem de ataque bem alta, 266% do ataque. Lembrando que na raid solo, a gente tem muito ataque, a depender da raid solo, exceto a do Darkseid, né, que não compartilha bônus. Mas nas outras raid solos, cara, você pode colocar 3 artefatos da raid e ficar com mais de 90 mil de ataque. Então, isso é muita coisa, tá, galera? Então, é um ataque insano. Então, é interessante isso aqui. Provavelmente
mesmo sem beta, ele deve fazer um dano considerável. Óbvio que eu não tenho como chegar pra vocês, testar o Scorpion agora e falar ah, ele é um damage dealer insano. Porque o meu tá 3 estrelas e ainda tá fraco. Eu vou precisar de materiais, né, pra upar as armaduras, pra deixar ele no máximo. O ideal é deixar ele pelo menos uns 5 estrelas, aí então provavelmente depois eu tente, né, farmar mais joias pra promover ele. Que, como eu disse, eu tava com pouca joia, né? Há um mês mais ou menos que eu mal tô jogando por conta do tempo, então eu tava só com acho que 5.000 joias, algo assim, então... Enfim, foi o suficiente, mas infelizmente não deu pra promovê-lo. Então eu quero sim melhorar o meu Scorpion, eu vou tentar promover ele, tá? E a passiva número 3 aqui, Inferno, mais 200% de dano contra oponentes deflagrados. Então, quando ele aplica ali aquele debuff, ele aumenta muito o seu dano. Então, no nível máximo, salvo engano, ele atinge 400% de dano, pessoal. Se eu não tiver errado. Mas se eu tiver trocado, eu boto aqui a imagem com a passiva no máximo pra vocês. Mas, salvo engano, é 400% de dano. Cara, mais 400% de dano é insano. Lembrando que se você estiver utilizando o Scorpion com a passiva no máximo e você ganhando 400% de dano, né? Enfrentando oponentes com esse debuff que ele aplica, e o Raiden te dá mais 600%, isso dá 1000% de dano, cara. Então isso é insano. Provavelmente ele vai ativar com beta muito bem, tá? Lembrando que ele ainda tem as habilidades aqui, que são habilidades interessantes. A habilidade 2 dele causa atordoamento, tá? No nível máximo, nível 80, dá mais de 5 segundos de atordoamento, que é muito bom para um especial 2, tá? A habilidade 1 desabilita o bloqueio do oponente, então ela funciona mais ou menos como God Killer, tá? Como o artefato free da raid do Exterminador, né? Que desabilita o bloqueio, o que é insano. Você pode ficar batendo, usa especial 1 e o cara fica sem conseguir bloquear. E você continua combando, então isso é muito bom. E o especial 3 dele, que também é insano, tá? Ele aplica aqui uma área de perigo e que causa Daco ali. É mais ou menos como o especial 3 da Batwoman, né? Quando a gente utiliza, fica aquela área ali que o oponente fica sofrendo Daco. Então, isso é muito bom. E também baseado na estatística de ataque do Scorpion. Então, lembrando, na raid solo, provavelmente isso aqui vai ter um potencial muito maior do que na raid da liga. Por quê? Porque na raid solo você tem como botar 3 artefatos, nível 10, e pegar mais de 90k de ataque. Então, isso é insano, tá? Ó, vamos fazer aqui alguns testes, certo? E uns testes aqui na campanha, tá? Para vocês verem. Então, eu vou fazer uns testes preliminares aqui. Eu vou tirar até as armaduras do Raiden, porque o meu Raiden já tá, né? Já tá upado e tal. Então, para eu evitar ficar matando os personagens e não dar tempo de testar, ó, eu vou colocar aqui o Raiden com a espada do pecado pra gente drenar. E aí eu quero mostrar a vocês, certo? Então, ó, vou tirar aqui as armaduras do Raiden para ele não fazer muito dano, tá? E aí a gente consegue testar mais facilmente aqui na campanha. E o Scorpion eu coloquei aqui a matriz nele, tá? Para reviver, porque como o meu Scorpion ainda tá muito fraquinho, se ele morrer eu quero ter a capacidade de reviver, certo? Vamos lá. Tirar aqui as armaduras do Raiden para a gente conseguir utilizar especiais. E coloquei a poderosa só para reduzir os custos de especiais para a gente conseguir para eu mostrar essa estratégia mais facilmente para você. Ó. Então vocês vão ver que assim que a gente começar a luta, a gente vai ter 600% de dano. Por quê? Porque o oponente começa sem barra nenhuma. Aí eu vou entrar com a poderosa e vocês vão ver que ela não continua com esse dano, porque a poderosa não tem sinergia com o time Mortal Kombat. Então, essa é uma informação importante, tá? Essa sinergia só funciona entre eles. A passiva do Raiden só ativa entre eles. Então você não pode utilizar o Raiden como suporte para outros personagens que não seja do time Mortal Kombat. Isso não vai funcionar, certo? Então, ó, 600%. O oponente não tem barra. Entro com a poderosa, ela não tem nenhum aumento de dano, porque ela não tem sinergia com o time Mortal Kombat. Ó, eu vou entrar e vou soltar especial. Cara, o Raiden ainda tá fazendo muito dano. Ó, eu vou drenar aqui, ó, o Scorpion, 600%. Uso especial 3, ó. E aí, essa área aqui fica causando dano, ó, no oponente, ó.
Ó, 480% de dano. Perceba que vai diminuindo, ó. Voltou para 600. Quando o oponente fica sem barra, ele volta para, ó, 550, tirei as barras, ele voltou para 600. Então, o melhor artefato para você utilizar aqui é esse artefato, é a espada do pecado. Porque você mantém sempre o oponente sem barras, tá? Então, para mim, esse é o melhor combo aqui. O Raiden, ele pode vir a ser um excelente damage dealer, tá? Agora, porque ele mesmo vai ter essa passiva que vai se ajudar, né? Dos 600% de dano. Isso é insano. Então, a galera, com certeza aí, os gringos, né? Night Fury, enfim. A galera vai testar, tá? O Raiden como damage dealer. Então, a gente vai ter uma ideia. O meu Raiden aqui, ele tá com uma build mais tanque, mais defensiva mesmo. Então, não compensa eu testar ele em high solo, porque eu teria que fazer toda uma outra build, enfim. Então, seria meio zoado. Mas... provavelmente os caras vão trazer, tá, essas análises aqui para vocês. Mas o ponto é, se você não quer usar o Raiden como damage dealer, eu acho que o Scorpion tem um potencial de dano maior, porque utilizando o Raiden e o Scorpion juntos, o Scorpion tanto vai ter os 600% de dano adicional do Raiden, quanto ele vai ter os 400% de dano dele. Ou seja, é muito mais promissor, né? O Scorpion teria 1000% de dano. O que é insano, cara. Então eu acho que sim, acho que compensa muito usar o Scorpion, focar nele como um damage dealer, a não ser que ele seja um Constantine 2.0 e na prática ele não funcione. Mas aparentemente ele tá bem promissor, sabe? Então, assim, ele é legal, a jogabilidade dele eu curti, eu achei que ficou boa. Então, assim, é um personagem que, francamente, cara, eu adoro Scorpion, né? Do Mortal Kombat, o Scorpion pra mim é o meu personagem favorito, então eu fiquei de fato muito feliz, né, com a chegada dele. Eu queria também o John, né? Eu sempre quis a Ravena, a Zatanna, o John. E, obviamente, o Constantine foi uma decepção, né? Enfim, pra mim foi uma das maiores decepções de fato. Mas o Scorpion, cara, a jogabilidade dele tá muito legal, ele tá bem fluido, tá bem maneiro. Diferente do Constantine, que a jogabilidade é travada, né? Aquele dash pra trás do Constantine é lamentável, cara. Enfim, aquilo foi... O personagem, ele ficou sim mal feito, tá? Os caras cagaram totalmente pra ele. Os golpes dele, então assim, ele não é tão fluido, a jogabilidade. O Scorpion, ele tá... Ó, eu vou colocar a beta aqui no Scorpion, que é só pra gente fazer um teste. Mas então, quais são as estratégias para você utilizar? Lembrando que o potencial máximo desse time aqui, eu não recomendo você usar o time completo, botar o Sub-Zero aqui. Eu acho que o Sub-Zero tem pouco a acrescentar. Vale muito mais a pena você utilizar, sei lá, a própria Poderosa. Para o Raiden soltar especiais mais rápidos e drenar poder do oponente. Acho que compensa muito mais. E o próprio Scorpion, tá? Então, colocar beta no Scorpion já vai dar esse... provavelmente ele deve ativar bem beta. Colocar Sword of Sin no Raiden ou a Espada da Salvação, que também é aquela que rouba poder. Então aquilo ali vai ajudar no dano. Henrique, eu não tenho essa espada, mas eu tenho a outra. Tenho a que rouba as barras, né, do oponente. Você pode utilizar ela. Você vai entrar, certo? Aí dá os golpes no oponente e vai roubando as barras dele e usa o especial 2 do Raiden, que drena poder. E aí você sai com o Raiden, o cara vai estar sem barras, você entra com o Scorpion e continua combando. Então você pode utilizar as duas espadas, tá? Para essa estratégia. Henrique, eu não tenho nenhuma das espadas. Então eu acho que esse time aqui cai bem, porque a Poderosa ela vai reduzir o custo de especial. Você vai utilizar o especial 2 do Raiden com mais frequência para garantir ter um aumento de dano. Ó, o especial 2 dele, cara, drena bastante, tá? O meu tá nível 60 ainda, ó, e tá drenando quase 5 barras de poder, o que é muito bom. Ou seja, se você tiver drenando 5 barras, né, de poder, quando você entrar com o Raiden e soltar o especial 2, basicamente já vai dar 300% de dano, o que é muito bom, galera. Então, aí você sai e entra com o Scorpion e continua batendo, tá? Então, eu acho que esse time aqui pode funcionar bem, até em quem não tem aquelas espadas, certo? Pode ser uma estratégia. Não, novamente, eu não recomendo usar o Sub-Zero, ele vai ter muito pouco a acrescentar para o time.
tá? Então vale muito mais a pena usar outro suporte. Se você não tem a espada que drena ou rouba poder, acho que vale a pena botar a poderosa ou Fate aqui pro Raiden soltar especial 2 mais facilmente. Porque, lembrando, essa estratégia só funciona se o oponente não tiver barras. Se ele tiver as 10 barras ou 8 barras, você vai ter um dano muito baixo. Então não compensaria, tá? Utilizar, porque aí você não vai se beneficiar da passiva, tá? Ó, beta. Ó, cara, assim, é insano, tá? Lembrando que o meu Scorpio, ele tá papel, cara. Ele tá com 50k. Vocês viram que beta varreu a vida deles. Então, assim, isso não funciona com qualquer personagem. Cara, é um dano muito alto, mesmo aqui na campanha. Então, assim, cara, o dash dele pra cima tá muito bom. Esse especial 1 tá muito lindo, cara. O Scorpion ficou muito foda. Olha isso. Tá muito legal, mano. Tá muito bom mesmo. Eu adorei. Acho que o personagem ficou muito bonito. Ficou incrível, velho. O Scorpion tá muito foda. Mano, eu tenho certeza que o Scorpion vai ser um damage dealer muito foda. Principalmente pra quem tem beta, tá? Vocês viram aí o potencial, né? Do cara. Cara, o Raiden tá insano. Esse time aqui, ele vai ficar muito bom. De fato. E ó, só pra mostrar ó, pra vocês que o meu Scorpion realmente eu não tô brincando, ó, ele tá papel. Ó, eu vou tirar até o artefato dele pra vocês verem. Olha isso aqui. Ó, tá muito fraco, ó. Vocês viram que quando eu dei o dashzinho, o golpe que ativou beta, varreu a vida do cara, ó. Tanto que eu vou comparar agora com o outro personagem fraco, ó. O Scorpion tá com 67k, né? Ó, eu vou colocar um personagem aqui mais ou menos com a força próxima. Ó, eu vou colocar o Fate, que também tá com 68k. Vejam só, viu? Vou colocar a beta nele e vou dar um dash. E a gente vai comparar aqui o dano, certo? Vamos lá. Ó, 115k, então tá próximo do Scorpion. Ó, o Fate tá com 3.2k de ataque, 12.000 de vida, tá com beta. Deixa eu ver o Scorpion aqui, ó. 1.3k de ataque, 9k de vida. Ele tá com as estatísticas bem menores do que a do Fate, inclusive, ó. Eu vou dar um dash aqui com o Fate e a gente vai ver se faz ou não aquele dano, se vai derretendo a vida do boss, certo? Vamos ver, porque agora eu fiquei curioso, só para mostrar realmente um comparativo para vocês. Então imaginem o Scorpio com 2 artefatos de raid, tá? Nível alto aí, com 40, 50, 60k de ataque e uma raid solo, e com o Raiden dando boost a ele esse aumento. Ó, olha a diferença. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Olha isso. Beta não faz dano, cara. O Fate ele não vai ativar. Mesmo ele tendo mais ataque que o Scorpion, as estatísticas maiores, não ativa, cara. O Scorpion tava derretendo a vida dos boys. Aquilo ali era pelo aumento, então ativa a beta muito fácil com a passiva do Raiden. Cara, é insano demais, assim. Não tem nem o que dizer, tá? Então, foram aqui testes, né, preliminares, né, as minhas análises aqui, as primeiras impressões, tá? Então eu espero que vocês tenham, né, pegado aí a ideia desse time, tá? De fato, eu estou achando o time muito promissor. Ah, Rick, você falou muito para beta. E quem não tem beta? Cara, quem não tem beta, ainda assim, eu acho que vale a pena sim, tá? Se você não tem beta, mas você tem algumas daquelas duas espadas, vale a pena você utilizar no Raiden e coloca um artefato free no Scorpion. Cara, coloca as cartas de metal no Scorpion, coloca as lâminas duplas no Scorpion. Você com certeza vai fazer um dano muito bom, pelo menos um dano superior a, sei lá, Mulher Gato Ninja, sabe? Que ela tá meio merda assim, né? O time ninja hoje só tá funcionando basicamente o Grodd com Brainiac e Beta, cara. Mas assim, o time ninja sofreu muito nerf, né, ultimamente. Então, eu acho que vale a pena sim, tá? Vale muito mais a pena. Esse cara aqui, ele é muito promissor. O Raiden tá insano. Então, eu acho que sim. Eu acho que vale a pena você utilizar esse time de forma free.
Então, para quem não tem beta, pode fazer aquela estratégia que eu disse ali anteriormente. Então, ó, tem vários artefatos aqui que você pode utilizar free. Você pode colocar as lâminas duplas, você pode colocar a coroa, tá? Você pode colocar fantoche, você pode colocar as cartas de metal nele. Então são todos artefatos aí que sim, que para quem é free to play vai ter um benefício aí de dano. Então eu acho que vale a pena sim. Agora lembrando que para você utilizar esse time de forma free, não tenho beta, não tenho os batarangues, o que é que eu posso fazer? Lembrando que você vai ter que estar drenando barras de poder do oponente para o Scorpion ter esse buff pelo Raiden. Então você vai ter que entrar com o Raiden que usar especial 2 que fica drenando. Então sim, eu acho que vale a pena utilizar a Poderosa ou o Fate nesse time, né? Se você não tem as espadas que drenam ou roubam poder, porque esse time só vai funcionar, principalmente de forma free, se o oponente tiver poucas barras de poder, porque aí você vai ter aí 400%, 500% de dano, tá? De forma free, sem as espadas, é meio impossível manter o oponente sem barras de poder nenhuma, porque acaba que ele vai enchendo, né, com alguns segundos ali da luta. Então, mas ainda assim, né, o oponente, você deixando ele com poucas barras, com 3 barras, 4 barras, ainda assim você vai ter uns 400%, 500% de dano. E aí você bate com o Scorpion, bate, aí troca pro Raiden, entra e usa especial 2 de novo. Então dá pra fazer uma ótima estratégia utilizando o especial 1 do Scorpion. Entra, bate com o Scorpion, o oponente no canto da tela, solta o especial 1, vai desabilitar o bloqueio do oponente, e aí depois você entra com o Raiden e solta o especial 2, drena poder, depois volta com o Scorpion. O oponente, o boss, né, vai ficar sem conseguir revidar, porque ele não vai ter como bloquear, então você fica fazendo um loop infinito. Aí você entra com o Scorpion, solta o especial 3, aí aplica aquela área ali em chamas, né, que fica causando daco a partir da estatística do ataque do Scorpion. Então, sim, eu acho que esse time de forma free, ele vai ser um time que vai conseguir fazer um dano decente. Eu não acho que vai conseguir fazer 2 bilhões de dano, então não vou ser hipócrita para vocês. Eu acredito que com beta ou com os batarangues, o Scorpion consiga ser um damage melhor, mas eu acho que sim, que de forma free. Então, por exemplo, nas minhas contas secundárias, eu tô sem joias lá, mas eu vou tentar voltar a farmar joias e vou tentar pegar o Scorpion nas minhas contas secundárias, porque lá eu não tenho beta. Então, para mim, uma opção de um time free vai ser interessante lá, porque lá eu tenho menos times, né, para solar boys, porque eu não tenho beta. Então, o King eu não consigo ativar com beta, o Frio eu não consigo ativar com beta. Então, vale a pena sim você pensar, né, no Scorpion e no Raiden como mais um time de raid aí. Você tem 6 times de raid. Então, poxa, será que de forma free a gente já tem 6 times para solar boys com 2 bilhões? Vocês sabem que não tem. De forma free to play, não tem como formar 6 equipes e solar boys. Não tem. Você vai precisar dos batarangues pro Manta, você vai precisar de beta pro Frio, pro King, pra Ravena, pro Grodd. Então, de forma free, o jogo ainda não te deu 6 opções de times para solar boys. Então, talvez, né, para quem não tem beta, esse time seja um time que você consiga fazer aí um dano bom na raid solo, uns 500 milhões, 600 milhões. Então, isso ajuda muito. Eu tô muito hypado para pegar o Scorpion nas contas secundárias, tá? Porque lá eu tenho, sei lá, eu só tenho King, Batioma, Ravena e Anarquia. Acabou. São os únicos times bons lá que eu tenho. E aí eu fico utilizando outros ataques meio que só para reduzir vida, só fazer outras coisas assim. Então, me ajudaria muito ter um novo time que eu consiga fazer aí uns 500 milhões de dano, 600 milhões. Então, eu conseguiria ter um resultado melhor nas raid solos, nas minhas contas secundárias. Então, acho que vale a pena sim, tá? É um time muito promissor. Então esse vídeo aqui foi essa análise, né, do time Mortal Kombat, tá? Eu espero que vocês tenham curtido. Podem comentar aí, né, alguma coisa a mais que faltou, né, que eu não falei, ou comentem aí também o que vocês acham, se vocês vão gastar joias para desbloquear também o Scorpion, ou se vocês não acharam ele interessante e querem salvar joias pro Mutano. Vocês viram que o jogo já liberou o próximo lendário que vem, né, que é o Mutano, né? O Mutano, para quem não sabe, ele pareia ali com a Ravena, né, com o próprio Robin, né, lá nos Jovens Titãs, né, a gente tem a Estelar, a Ravena, aí tem o Robin, aí tem o Cyborg e tem o Mutano. Então, na verdade, só falta o Mutano, né, mas o ideal, eu acho que o ideal é que a Ravena, cara, ela já é a Ravena, né, então eu acho que nem compensaria mexer em nada
na Ravenna. Mas a gente sabe que a Estelar, que o Cyborg, que o Robin, eles não têm sinergia nenhuma entre eles. Então não existe time dos Jovens Titãs. E eu não acredito que o Mutano venha e eles vão refatorar esse time. Afinal de contas, já acabaram de refatorar o time Mortal Kombat. Mas vocês também podem... Ah, eu não curti tanto o Scorpion, vou deixar joias pra desbloquear o Mutano. Vamos ver, né? Se o Mutano vem um damage dealer bom ou não, né? Besouro Azul, ele é melhor do que o Shazam, indiscutivelmente. Mas, assim... Aquela coisa, né? Pra quem tem beta, cara. Então, né? De forma free, ele é bom. Não vou dizer pra vocês que não. Mas ele é melhor com beta. Então... Mas ele é melhor do que o Shazam. O Shazam de forma free não funciona, cara. Aquele Shazam lendário, ele só funciona pra quem tem beta. Então, assim, pelo menos o Besouro Azul tem como você usar as cartas de metal e fazer um dano aceitável com ele. O Scorpion, eu também acredito que tenha. Como você utilizar o Raiden, colocar ele com as cartas de metal, colocar ele com as lâminas e conseguir fazer um dano decente. E o Mutano a gente não sabe, ainda não vazaram nada sobre ele, né? Só vazaram que ele vai ser um novo lendário. Então comente aí se vocês estão hypados para o Mutano, se vocês acham que eles vão trazer uma sinergia com a Estelar, com o Cyborg, enfim, com personagens que não têm sinergia com ninguém. Eu espero que se eles forem fazer futuramente um refatoramento em um time dos Jovens Titãs, que eles não mexam na Ravenna, cara. Porque já pensou se eles pegam a Ravenna e botam a passiva dela só para funcionar com a sinergia com os Jovens Titãs? Que merda que seria. E aí a gente ia acabar com a Ravenna, porque não teria como usar ela com a Harley, com o King, com o Frio, enfim, com qualquer personagem. Então, eu confesso que eu fiquei um pouco receoso. Quando eu vi que o Mutano vai chegar, eu falei, ih, cara, isso aí futuramente pode dar merda, hein? Se eles refatorarem o time todo e colocar a sinergia com a Ravenna pra só funcionar com a passiva com eles, aí ferrou. Aí acabou. A gente não teria como usar a Ravenna com mais ninguém para dar suporte. Então, assim, eu fiquei de orelha em pé. Mas comentem aí o que é que vocês estão achando sobre isso, sobre o Mutano. Se vocês ficaram felizes ou se vocês também pensaram por essa linha de raciocínio que eu tive. E a gente ainda tem um modo novo adicional aqui, que é nas raids. Se vocês entrarem lá na liga, em qualquer liga que vocês estejam, vai estar aparecendo lá um modo invasão. E aí ainda não está disponível, né? Fala que em breve a gente vai ter um modo invasão. E aí tem também ao lado, tem um placar de líderes ali, né? Um placar de pontos, eu acho, alguma coisa assim. Então a gente ainda não sabe como que vai ser esse modo invasão. Mas eu confesso que eu tô muito hypado, porque talvez isso dê pra gente mais prêmios. Talvez esse modo invasão dê pra gente, eu não sei, reforja rara, dê pra gente talvez mais equipamentos de outros personagens que a gente não tem equipamentos no jogo. Tem que ver ainda qual vai ser a recompensa que eles vão dar. Mas vai ter alguma recompensa, certo? Porque afinal de contas a raid lá da liga, a gente pega prêmios, a gente tem recompensas, a gente pega armadura, a gente pega estilhaço, a gente pega moedas, né, por fazer a raid. Então, o modo invasão provavelmente vai dar algum prêmio. Nem que seja só moeda e estilhaço, mas vai dar. Mas eu tô hypado. Eu acho que, não sei, vamos ver se de repente tem chance de vir mais artefatos, tem chance de vir cristal de outros personagens, né, que não vem lá pela liga, né, pela raid. Então, é mais um modo novo. Eu achei interessante eles introduzirem mais uma mudança. Eu acho que o jogo tava precisando também. E é bom, cara, o Injustice, ele tá saindo muito na frente, né? Comparando com o MK, que é um jogo que, enfim, é uma acessibilidade muito mais baixa para conseguir personagem, para tudo. Eu acho que é legal ter mais um modo aí na liga. Outro dia eu vi um youtuber de MK que ele comentou assim: Ah, em Injustice eu tô enjoado porque só tem raid solo. Mano, o MK tu só tem torre para fazer. Aí agora que colocaram aquela cripta lá que... Enfim, que só é boa para quem já tem conta Pro. Porque aquela cripta, uma conta mais fraca ou intermediária como a minha, né? Que eu ainda tenho uma continha meio fraca lá no MK, porque eu não jogo, eu só jogo de vez em quando. Então eu não consigo concluir aquela cripta, não nas dificuldades altas. Então o MK tu só tem torre para fazer, mano. Então, tipo, o Injustice é muito mais acessível. Tu tem raid da liga, tu tem a raid solo. Agora vai chegar esse modo invasão lá pela liga. Então tem bem mais coisa para fazer. E é um jogo muito mais democrático, né? A gente tem como pegar a porra de joia e conseguir qualquer lendário. E no MK a gente sabe que não é assim, né? Personagens ficam presos em pacote pago por dinheiro por 1 ano, por 2 anos, enfim, é uma loucura. Então, eu acho que o Injustice ele tá saindo sim na frente, né? Comparando com o MK, a gente tem uma acessibilidade muito, muito, muito maior aqui. Mas é isso, pessoal. Comentem aí, tá? Se a opinião de vocês é relacionada a esses pontos aqui que eu mencionei no vídeo. Então,
É isso aí, agradeço aí pela audiência. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!